de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Começa o lockdown na ilha de São Luís e barreiras são montadas em avenidas. Maranhão tem 22 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas. Cemitérios são acionados para evitar colapso na estrutura e enterros clandestinos. Escolas e faculdades particulares são notificadas por contratos durante a pandemia. E Maranhão lança plataforma de comércio virtual para ajudar empreendedores. Está no ar o Jornal Central desta terça, dia 5 de maio de 2020. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura. Nesta terça-feira tem alerta para temporais no norte do Maranhão. Em São Luís tem previsão de chuva forte no período da tarde. Também pode chover forte à tarde na cidade de Urbano Santos. Em Santa Inês e Pinheiro tem previsão de chuva fraca intercalada em alguns momentos do dia e da noite. Nas cidades de Imperatriz, Açailândia, Caxias, Barra do Corda e Grajaú, sol entre algumas nuvens, mas não há previsão de chuva. A máxima nesta terça-feira é de 31 graus nas cidades de São Luís e Açailândia, 32 em Urbano Santos e Santa Luzia. Nas cidades de Caxias, Imperatriz e Grajaú, a máxima pode atingir os 33 graus. Central de Notícias, de São Luís, Tereza Cristina. Coronavírus. Começou hoje na Grande Ilha de São Luís o chamado lockdown. Vamos conferir na matéria de Ariane Póvoa o que poderá funcionar nesse período de contenção quase que total da circulação de pessoas pelas cidades da região metropolitana. A medida, que abrange os municípios de São Luís, Passo do Lumiar, Raposa e São José de Ribamar, vai valer por 10 dias. No período, a entrada e saída da Grande Ilha ficam restritas. Só poderão circular ambulâncias, viaturas policiais, profissionais da saúde, veículos com transporte de passageiros e veículos a serviços de atividades essenciais. As empresas e os órgãos públicos autorizados a funcionar durante o lockdown deverão baixar, preencher e imprimir a declaração de serviço essencial no site do governo maranhense para fornecer aos funcionários ou servidores. Somente com esse documento a circulação vai ser permitida. Os supermercados vão continuar abertos e garantiram ao governo estadual que não haverá falta de abastecimento. Também permanecem em funcionamento bancos e lotéricas, funerárias, serviços de energia elétrica, gás e combustíveis, serviços de assistência médico-hospitalar, entrega delivery por restaurantes e lanchonetes, serviços relativos ao tratamento de água e esgoto, entre outros. Os protocolos de segurança, como distanciamento social, uso de máscaras e higienização, devem ser rigorosamente reforçados nos estabelecimentos que permanecerem abertos. O descumprimento das recomendações propostas no decreto podem ocasionar a aplicação de advertências, multas e a interdição parcial ou total do estabelecimento. De acordo com o governador do Maranhão, Flávio Dino, as novas medidas são para conter o crescimento do número de casos e óbitos por coronavírus em todo o estado. Na última semana, os leitos de UTI dos hospitais estaduais e privados da capital atingiram a capacidade limite por algumas horas. O governador afirma que, desde o início da pandemia, o estado triplicou o número de leitos de UTI exclusivos para pacientes com a Covid-19. Nós, quando começamos a crise do coronavírus, tínhamos 252 leitos reservados exclusivamente para coronavírus, e hoje nós já estamos alcançando a cifra de 761 leitos exclusivos para coronavírus. Nós temos um crescimento de casos, um crescimento de investimentos, nós já triplicamos a rede estadual de saúde dedicada ao coronavírus. Da Rádio Nacional em Brasília, Ariane Póvoa. O juiz da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Comarca da Ilha de São Luís, Douglas de Melo Martins, declarou nesta segunda que tem sofrido diversas ameaças de morte após ter determinado a decretação do lockdown em São Luís.
O juiz afirmou que as ameaças vieram pelas redes sociais e partiram de um grupo de pessoas que não concordam com a decisão. As ameaças estão sendo apuradas pelo Tribunal de Justiça e pela polícia. Em nota conjunta, a Defensoria Pública do Estado do Maranhão, a Defensoria Pública da União e a Ordem dos Advogados do Brasil no Maranhão manifestaram solidariedade ao juiz. O Maranhão registrou nas últimas 24 horas 22 mortes pelo novo coronavírus. Somente em São Luís foram 14 óbitos. A repórter Taliana Luiz tem mais informações. Foram registrados mais 303 novos casos da Covid-19 no Maranhão e o número de infectados chegou a 4.530 na noite dessa segunda-feira, segundo dados oficiais da Secretaria de Estado da Saúde. Já são 271 mortos pela doença. Foram 22 mortes nas últimas 24 horas, sendo uma em Passo do Lumiar, 2 em São José de Ribamar e 14 em São Luís. A doença já atinge 116 municípios maranhenses. A região metropolitana de São Luís é a que concentra o maior número de infectados e, por conta disso, foi decretado o bloqueio total de atividades não essenciais a partir desta terça-feira, a fim de evitar aglomerações e o aumento no número de casos. 1.115 pessoas já foram curadas da Covid-19 em todo o estado. Foram 110 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. Até esta segunda-feira já foram realizados 9.974 exames para diagnóstico da doença. Central de Notícias de São Luís, Taliana Luiz. Confira a seguir: cemitérios são acionados para evitar colapso na estrutura e enterros clandestinos. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. Às vezes a gente se pergunta: de onde vem essa força capaz de mover um país? No fundo, a gente já sabe. Vem de quem levanta cedo, arregaça as mangas e faz acontecer. Fácil? Ninguém disse que seria. Mas a gente supera. Afinal, ninguém melhor que um empreendedor para entender que é preciso algum sacrifício para seguir em frente e realizar. Mas e aí? Vai melhorar lá na frente? É para isso que a gente tá aqui. É nisso que a gente acredita. No trabalho, na soma dos esforços e principalmente em um país com mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Vem crescer junto, porque de uma coisa você pode ter certeza: se um Brasil mais forte depende de todos nós, estamos prontos. Pode contar com a força do Sebrae para fazer mais, inovar mais, apoiar e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. O governo do Maranhão informa: devido à pandemia do novo coronavírus e ao crescimento de novos casos da doença no Brasil, é necessário que todos tenham consciência da gravidade do problema e tomem medidas urgentes para evitar que o vírus se alastre em nosso estado. Se você apresenta sintomas de gripe, fique em casa por 14 dias obrigatoriamente. O isolamento deve ser imediato, pois reduz o risco de contágio e faz a diferença no controle do vírus. Dúvidas? Ligue 136 ou acesse ma.gov.br/coronavírus. Governo do Maranhão. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Coronavírus. Apesar do número diário de mortes no Maranhão, os primeiros dias de maio registraram queda na taxa de letalidade do novo coronavírus. Vamos entender melhor na matéria de Kessia Carvalho. A taxa de letalidade do novo coronavírus aqui no Maranhão diminuiu no início deste mês de maio. É o que mostra um gráfico divulgado no Boletim Diário da Secretaria de Estado da Saúde. No primeiro dia deste mês, a última sexta-feira, o índice chegou a 5,89%, a porcentagem mais baixa registrada desde o início do mês passado. A taxa de letalidade de uma doença, neste caso a Covid-19, é definida por um cálculo que envolve o número de mortes da doença dividido pelo número de casos confirmados no mesmo período. O resultado é multiplicado por 100. O engenheiro e professor da Universidade Federal do Maranhão,
Maranhão, Allan Kardec, responsável pelo estudo, reforça como as medidas de distanciamento social contribuíram para esta queda no número de óbitos. O que podia acontecer a partir de 10 de abril é um estouro de número de mortes, como aconteceu na Espanha ou na Itália. Mas graças às medidas do governo e também à atenção da população de isolamento social, essa curva ela foi caindo. O Maranhão também começa a semana com 1.005 pessoas recuperadas de coronavírus aqui no estado, o que representa uma porcentagem de 24% diante dos mais de 4.200 infectados. Reportagem Kessia Carvalho. O aumento significativo de óbitos pode levar ao colapso da estrutura dos cemitérios no estado. Por isso, o Ministério Público emitiu uma recomendação para que sejam evitados enterros em desacordo com as normas diante de uma pandemia. Repórter Dalciana Castro. O Ministério Público do Maranhão expediu 2 recomendações alertando sobre o uso promocional, propaganda eleitoral ou enaltecimento em favor de candidato na execução dos programas sociais e de distribuição gratuita de bens, valores e benefícios em virtude do surto de Covid-19. O documento foi assinado pelo titular da 2ª Promotoria de Justiça, especializada na defesa do consumidor de Imperatriz, que também é promotor eleitoral da comarca, Sandro Pofal Bíscaro. As recomendações foram destinadas ao município de Imperatriz e à Câmara Municipal. O promotor de justiça esclarece que não pode haver qualquer enaltecimento em favor de candidato, pré-candidato ou partido político, ainda que de forma subliminar. As ações também não devem ser realizadas por entidades vinculadas a candidatos ou pré-candidatos ou por eles mantidas. O representante do MP também recomendou que deve ser comunicado ao Ministério Público qualquer produto ou serviço com descrição do local a ser executada a atividade dos programas sociais e de distribuição gratuita de bens, valores e serviços. A comunicação deve ser realizada com antecedência mínima de 2 dias, com informações do Ministério Público do Maranhão, Dalciana Castro. Em Imperatriz, o Ministério Público emitiu uma advertência sobre a promoção político-partidária durante a crise pandêmica do Covid-19. O Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente, Urbanismo e Patrimônio Cultural encaminhou a todos os membros do Ministério Público do Maranhão com atuação na área um ofício com orientações a respeito do funcionamento de cemitérios diante do quadro de pandemia do novo coronavírus. No documento, o promotor de justiça Luiz Fernando Cabral Barreto Júnior observa que um aumento significativo de óbitos pode levar ao colapso da estrutura dos cemitérios, levando à realização de sepultamentos em desacordo com a legislação, criação de cemitérios clandestinos e a realização de sepultamentos em áreas privadas. Um dos efeitos da pandemia Covid-19 é a sobrecarga no sistema de cemitérios públicos e privados das cidades. No caso do Maranhão, os promotores de justiça estarão encaminhando aos prefeitos uma recomendação no sentido de que verifiquem qual é a capacidade de suporte dos cemitérios públicos e privados que existam nas suas cidades, a sua adequação às normas ambientais e as condições efetivas de suporte para um aumento na demanda em torno de 100%, de 150%. Também deverão ser solicitadas informações sobre o número de vagas disponíveis para novos sepultamentos, número de coveiros ou profissionais aptos e treinados para realizar enterros e exumações em cada cemitério e qual a média mensal de sepultamentos realizados em cada cemitério, além de verificar a possibilidade de expansão de até 150%. Com informações do Ministério Público do Maranhão, Dalciana Castro. Em instantes, escolas e faculdades particulares são notificadas por irregularidades durante a pandemia. Estamos apresentando Jornal Central. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. Às vezes a gente se pergunta, de onde vem essa força capaz de mover um país? No fundo a gente já sabe,
vem de quem levanta cedo, arregaça as mangas e faz acontecer. Fácil? Ninguém disse que seria. Mas a gente supera. Afinal, ninguém melhor que um empreendedor para entender que é preciso algum sacrifício para seguir em frente e realizar. Mas e aí? Vai melhorar lá na frente? É para isso que a gente tá aqui. É nisso que a gente acredita. No trabalho, na soma dos esforços e principalmente em um país com mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Vem crescer junto, porque de uma coisa você pode ter certeza. Se um Brasil mais forte depende de todos nós, estamos prontos. Pode contar com a força do Sebrae para fazer mais, inovar mais, apoiar e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Serviços e utilidade pública. Escolas e faculdades privadas de São Luís foram notificadas pelo PROCON do Maranhão para que as instituições comprovem quais providências foram tomadas para o cumprimento dos contratos de prestação de serviços educacionais após a suspensão das aulas presenciais. Entre as reclamações mais registradas está a manutenção do valor das mensalidades, sem negociação ou abatimento dos custos. Com relação às faculdades, os alunos estão insatisfeitos com a manutenção dos valores integrais das mensalidades e a negativa de trancamento do curso. No documento, o órgão estadual pede que, em até 3 dias úteis, a partir do recebimento, as instituições informem de que modo estão agindo durante a suspensão das atividades presenciais. Coronavírus. Órgãos públicos do Maranhão e empresas privadas têm ajudado na luta contra o Covid-19. Cerca de R$270 mil foram doados ao Estado para a aquisição de respiradores e EPIs. A matéria é de Janaína Oliveira. O Ministério Público do Trabalho no Maranhão e a Justiça do Trabalho destinaram ao Hospital Universitário Presidente Dutra de São Luís R$270 mil. O valor foi usado para a aquisição de 2 ventiladores de ar médicos e diversos equipamentos de proteção individual, EPIs. Entre esses equipamentos estão máscaras N95, avental descartável, óculos de segurança e proteção, protetor facial, luvas, capote, jaleco, avental, álcool em gel e líquido 70% e termômetro digital. Todos os materiais e equipamentos vão ajudar nos cuidados às vítimas do coronavírus e na proteção dos profissionais de saúde. O montante destinado, de acordo com o MPT, é proveniente da execução de multa de um termo de ajuste de conduta TAC descumprido por uma construtora maranhense. Rádio MPT com informações do Maranhão, Janaína Oliveira. Foi lançado no Maranhão uma nova plataforma de comércio virtual. O objetivo é apoiar empreendedores durante a pandemia. Repórter Kessia Carvalho. Encaixar o microempreendedor maranhense no mercado virtual. Essa é a ideia da plataforma Resolve, a rede solidária de comércio virtual. Uma alternativa para incentivar a geração de renda entre pequenos empreendedores e, ao mesmo tempo, atender a demanda de consumo da população, principalmente neste momento de pandemia. A plataforma foi lançada nesta segunda-feira de forma virtual, através do Instagram, @Resolve Comércio Virtual, e também no Facebook e Twitter, no @SomosResolve. Através desses canais, as pessoas vão poder acompanhar o andamento do projeto e obter outras informações. A rede vai ligar os pequenos empreendimentos que buscam por oportunidade para vender produtos e serviços ao consumidor que precisa atender necessidades diárias para a subsistência. Isso em todo o território maranhense. É o que explica Jobert Alves, secretário de Estado do Trabalho. A Resolve chega para abrir possibilidade para esses pequenos, para aqueles que não tinham uma plataforma de comércio virtual. A Resolve vem para implementar e ajudar nesse momento difícil aqueles pequenos.
A iniciativa faz parte da programação do Mês do Trabalhador, realizada pela Secretaria do Trabalho e da Economia Solidária, e integra um conjunto de ações desenvolvidas pelo governo do Maranhão com o objetivo de minimizar os impactos causados pela Covid-19 aos trabalhadores maranhenses. Para usufruir do benefício, o empreendedor deve inicialmente preencher um formulário informando dados sobre o produto ou serviço que pretende comercializar. A ficha vai estar disponível a partir desta semana em trabalho.ma.gov.br/resolve, com i no final. Reportagem Kessia Carvalho. Confira no próximo bloco. Depois do Maranhão, outros estados estudam adotar o lockdown para conter o novo coronavírus. Estamos apresentando Jornal Central. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. O que o país... Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Coronavírus. Na cidade de Pedreiras, a prefeitura tem intensificado ações para tentar conter o novo coronavírus. Agências bancárias e lotéricas foram os principais alvos. Repórter Nelsinho Paes. A Prefeitura de Pedreiras tomou providências no sentido de amenizar as filas, melhorar o fluxo de pessoas e assim diminuir os riscos de contágio da Covid-19, novo coronavírus, no município de Pedreiras. Para isso, além de decretos de fechamentos do comércio e de serviços não essenciais, de obrigação de uso de máscaras, campanhas de conscientização nas mídias sociais e por meio de carro de som, fiscalização e outras ações como finalidade de atenuar o problema de aglomerações, bem como os demais cuidados para que não haja proliferação do vírus, a Prefeitura instalou também uma estrutura para quem precisar usar os bancos da cidade ou casas lotéricas, para que não fiquem aglomerados e corram o risco de se infectarem com o vírus. De Pedreiras, Nelsinho Paes. Nelsinho Paes traz ainda mais informações sobre um casal de Lima Campos que testou positivo para o Covid-19 e foi alvo de uma decisão judicial para que cumpram isolamento domiciliar. Uma decisão assinada eletronicamente nesse domingo 3 pela doutora Gisa Fernanda Neri Mendonça Benício, juíza titular da 4ª Vara da Comarca de Pedreiras, determina que um casal de Lima Campos que testou positivo para o Covid-19 coronavírus cumpre isolamento domiciliar.
De acordo com a ação civil pública civil, que teve como autor o Ministério Público do Maranhão, depois de muitas denúncias por parte da sociedade de que o referido casal testou positivo para o Covid-19 e estava circulando normalmente pelas ruas, colocando em risco a saúde e a vida de outras pessoas. De acordo com a decisão da doutora Gisa Fernanda, o casal deverá cumprir isolamento de 15 dias domiciliar, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$5.000. Circulação de pessoas nas ruas. O governador do estado, Helder Barbalho, do MDB, admitiu que estuda um projeto neste sentido durante a entrevista a uma TV no último fim de semana. Segundo Helder, se até esta terça-feira não houver uma melhora do isolamento, que gira em torno de 45% a 50%, ele pode colocar em prática a medida. A quarentena no Pará acontece desde o dia 16 de março. Mesmo com o fechamento de escolas e grande parte do comércio, quase 4.000 paraenses já foram contaminados pelo novo coronavírus e 317 morreram. O primeiro estado do país a colocar em prática o lockdown será o Maranhão. A partir desta terça-feira, dia 5 de maio, haverá restrição do trânsito de pessoas nas cidades de São Luís, São José do Ribamar, Passo do Lumiar e Raposa. A medida deve valer por até 10 dias, mas a ação no estado não partiu do governo, mas da Justiça, que decretou o bloqueio total depois de ação do Ministério Público do Maranhão. Apesar de não ter um anúncio oficial de lockdown, na cidade de São Paulo haverá o bloqueio parcial de 4 avenidas a partir desta segunda-feira para tentar aumentar o isolamento social, que em média fica abaixo de 50%. Da Rádio Nacional em Brasília, Dayana Vitor. Em Caxias, agentes apreenderam 0,5 tonelada de queijo irregular. As informações com Jalber Pereira. Fiscais da Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão, AGED, realizaram a apreensão de cerca de 400 quilos de queijo na BR-316, em Caxias, região leste do estado do Maranhão, nesta segunda-feira. A gestora da AGED da Regional de Caxias, Nádia Oliveira, detalha como aconteceu essa apreensão. A ação se deu a partir de uma fiscalização de rotina dos policiais da Polícia Rodoviária Federal. Então, o produto, ele estava sem acondicionamento térmico, ele estava sem rótulo de identificação de um possível serviço de inspeção oficial e em condições inadequadas de armazenamento. Os queijos estavam em sacos plásticos e dentro de sacos de estopas, na carroceria de uma picape. Então, as temperaturas elevadas, contribuindo para a proliferação de micro-organismos nocivos à saúde dos possíveis consumidores desse produto. Essa operação da AGED contou com o apoio da Secretaria de Infraestrutura da cidade de Caxias, que disponibilizou maquinário e local para a destruição de todo o produto. De São Luís, Jalber Pereira. O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Não esqueça de acessar o maior portal de notícias do Maranhão, é centraldenoticias.radio.br. A técnica do Jornal Central é de Jami Chaves e a apresentação foi de Tereza Cristina. Estaremos de volta amanhã, neste mesmo horário, aqui na sua emissora. Obrigada a todos pela companhia e até amanhã. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. Às vezes a gente se pergunta: de onde vem essa força capaz de mover um país? No fundo, a gente já sabe. Vem de quem levanta cedo, arregaça as mangas e faz acontecer. Fácil? Ninguém disse que seria. Mas a gente supera. Afinal, ninguém melhor que um empreendedor para entender que é preciso algum sacrifício para seguir em frente e realizar. Mas e aí? Vai melhorar lá na frente? É para isso que a gente tá aqui.
É nisso que a gente acredita, no trabalho, na soma dos esforços e principalmente em um país com mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Vem crescer junto, porque de uma coisa você pode ter certeza: se um Brasil mais forte depende de todos nós, estamos prontos. Pode contar com a força do Sebrae para fazer mais, inovar mais, apoiar e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. O governo do Maranhão informa: devido à pandemia do novo coronavírus e ao crescimento de novos casos da doença no Brasil, é necessário que todos tenham consciência da gravidade do problema e tomem medidas urgentes para evitar que o vírus se alastre em nosso estado. Se você apresenta sintomas de gripe, fique em casa por 14 dias obrigatoriamente. O isolamento deve ser imediato, pois reduz o risco de contágio e faz a diferença no controle do vírus. Dúvidas? Ligue 136 ou acesse na.gov.br/coronavírus. Governo do Maranhão.